Como regra geral, os preparadores devem planejar vários tipos de desastres, um de cada vez. Não devem estocar tudo de uma vez, nem devem esperar estar totalmente preparados de uma só vez. E precisam ser muito exigentes sobre o que armazenam, como armazenam e por quanto tempo. É preciso um planejamento cuidadoso e pelo menos vários meses de estocagem. Escolha um projeto de cada vez. Se o seu projeto pode ser utilizado em diferentes cenários apocalípticos, então isso seria ainda melhor. Se não, então não force. Qual cenário do fim do mundo devo planejar? A resposta realmente depende de você, onde você mora, onde planeja manter suas armazenagens e como você lê a situação atual. Alguns se preparam para um colapso econômico, outros optam por se preparar para um holocausto nuclear, e há aqueles que se preparam para um grande terremoto, meteorito ou inundação. Comece com o que você realmente acredita que vai acontecer e certifique-se de que é algo para o qual você possa se preparar. Olhe para a sua localização. É mais provável que você seja atingido por um terremoto, tsunami assassino ou talvez more perto de capitais propensas a ataques e pânico maciço. Indiscutivelmente, o mais difícil de se preparar é um cenário apocalíptico em que a Terra é inundada, mas é possível, principalmente se você estiver no grupo de um prepper. Dica: você sempre pode expandir seus cenários apocalípticos assim que terminar de se preparar para um. Dessa forma, independentemente da calamidade que ocorre, você tem uma chance melhor de sobrevivência e provavelmente será capaz de manter a dignidade humana básica. Curto, médio e longo prazo. Estes são os 3 pontos-chave ao se preparar para qualquer desastre. Cada termo é importante e tem sua finalidade específica. Você não pode pular um termo porque isso afetará negativamente todo o seu sistema de armazenamento de alimentos. Curto prazo. Armazenamento de curto prazo significa rações de uma semana, com a capacidade de coletar um pouco mais. Deve ser leve, fácil de transportar e pronto para comer. Você costuma guardar as coisas dentro de uma mochila, carregando-as sempre com você. Sua mochila também deve vir com alguns equipamentos básicos de sobrevivência, caça e forrajamento. Dessa forma, aconteça o que acontecer, você terá comida e água limpa, além de meios para encontrar e processar mais. Sua mochila de emergência deve conter pelo menos o seguinte: 3 kg de comida, ou seja, carne seca, aveia ou frutas, selados em um recipiente hermético, 8 litros de água limpa no mínimo, faca de lâmina fixa com uma lâmina robusta de 20 a 40 centímetros e um cabo pesado, cantil de alumínio, preservativos não lubrificados, armazenamento adicional de água, é claro, pastilhas de purificação de água ou cloro de qualidade alimentar, kit acendedor de fogo, de preferência feito de isqueiro, lanterna com bússola e lupa, 10 metros de paracorde, rede de pesca e gancho de pesca, ratoeira tipo alavanca. Sim, pequenos roedores são comida. Cobertor térmico, medicamentos, ou seja, iodo, comprimentos para diarreia, antibióticos, antissépticos, suturas e gaze. Lembre-se, às vezes você quer ser visível, em outras ocasiões você quer se misturar ao ambiente. Sua mochila deve ser de uma cor camuflada, adequada ao ambiente. Algumas tiras reflexivas presas a velcro também pode ajudar. Armazenamento intermediário. Estes são recipientes de armazenamento que podem ser facilmente movidos de um lugar para outro. Pense em recipientes de água de 5 galões, caixa de 60 cm e um centro de comando móvel fortificado e pronto para ser movido. Há alguns que preferem uma van de carroceria de modelo antigo, ou uma casa móvel, modificada por utilizar várias formas de combustível, ou seja, gás, elétrico, solar, etc. Container de escolha de médio prazo. Os suspeitos usuais são plástico PET, caixas de papel, engradados de madeira, latas, garrafas, plástico hermético, etc. Sua principal consideração é a portabilidade e durabilidade. Tanto quanto possível, mantenha seus alimentos processados e água em seus recipientes originais. Foi feito para durar assim. Apenas certifique-se de comprar uma marca que seja grossa o suficiente para ser durável, mas ainda fina o suficiente para ser leve e flexível. Dica: seus estoques de comida e água de médio prazo devem ser os que estão mais próximos do ponto da validade. É por isso que é importante acompanhar as datas de validade. Isso será discutido com mais detalhes no armazenamento de longo prazo. Requisitos alimentares de médio prazo. Você precisa de comida suficiente para durar de 1 a 3 meses. Se você coletar mais comida, poderá aumentar as rações. Se não, atenha-se ao mínimo. Uma medida aproximada é que você precisaria de no mínimo 2.000 calorias por dia, de preferência 2.500. Isso é aproximadamente um punhado de nozes, alguns pedaços de carne seca, bem como outro punhado de frutas secas e aveia.
Lembre-se, você precisa de proteínas, fibras e carboidratos para funcionar adequadamente e manter sua saúde a longo prazo. Armazenamento de alimentos a longo prazo. A principal diferença entre o armazenamento de médio e longo prazo é a localização, o grande volume de alimentos e água potável e os diferentes tipos de recipientes. Este é geralmente um local discreto, seguro e fora do caminho, onde os preparadores podem reabastecer e até se esconder por longos períodos de tempo. Você encontra os mesmos tipos de containers que usaria para curto e médio prazo, mas você também encontra recipientes maiores que podem conter de 50 a 100 galões de água. Também são armazenados grandes sacos de grãos, bem como caixotes cheios de produtos enlatados, engarrafados e selados a vácuo. Mais importante, é aqui que uma fonte sustentável de alimentos e até água pode ser obtida. Por exemplo, alguns dos melhores preparadores encontram cavernas, protegem esses locais e cavam seus próprios poços profundos. O interior da instalação também contém fontes renováveis de alimentos, como fazendas de insetos, abelhas, vegetais e cogumelos. Às vezes, o gado também é mantido dentro para a reprodução, laticínios e ovos. E lembre-se, esteja sempre preparado.